Dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, o versículo 8. Se você encontrou, diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E você, se quiser, diga amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Amados, esse texto célebre é uma das últimas recomendações de Cristo aos seus seguidores. Antes da sua ascensão, ele deixa muito claro que a igreja necessitaria da virtude do Espírito de Deus para que fosse testemunha. Não há um limite, não há um local específico. Os locais citados, naturalmente, por último, grita toda a terra. Até aí é muito claro. O que é estranho é que esta virtude apresenta-se no futuro, mas recebereis, ou seja, vocês ainda não têm. A virtude está por vir, vocês precisam dela. Só que se você voltar no Evangelho de João, você verá que Cristo soprou sobre eles e disse no imperativo: recebam o Espírito Santo. Se ele sopra em João no imperativo, recebam, o que dá conotação de imediato, por que em Atos ele diz, mas recebereis a virtude? O que ele sopra em João que falta e será dado em Atos? E o que ele dá em Atos que ele diferencia em João? Quando Jesus reúne os seus discípulos, e João diz que ele sopra sobre os discípulos e diz, recebam o Espírito Santo, a expressão ali conota um processo de regeneração. Então o Espírito de Deus, soprado em João, está atuando em santificação. É um só Espírito. Só que quando você trabalha com aquele triângulo famoso da Trindade, perceberá que o Pai é a redenção, o Filho é justificação e o Espírito santificação. E nesse processo de entendermos um pouco melhor o Espírito de Deus através das Escrituras, temos uma matéria na teologia chamada de pneumatologia, e perceberemos as formas que o Espírito de Deus atua sobre os santos. Dentre estas, a santificação. Quando Jesus reúne os seus discípulos em João, ele está santificando-os. Em Atos, a expressão no grego dunamis conota poder real ou poder em ação. É uma instrumentação para a testificação de Deus. Perceba que ele não inverte a ordem dos valores. Ele não dá poder primeiro para depois santificar. Ele santifica e depois reveste. Ele não dá dons carismáticos para depois santificar através dos dons. Ele santifica primeiro e depois dá os dons carismáticos. E aqui está o ponto alto. Dons são bons, mas não salvam.
Dons testificam, mas não operam em salvação. Falar em línguas é importantíssimo. Quem interprete, mais ainda. Profetizar é importantíssimo. Porém, todos esses dons são para testificação do Evangelho. Salvação está posta sobre graça e santificação. Logo, entenderemos quando Cristo disse: e naquele dia muitos dirão, em seu nome profetizamos, curamos, milagres foram operados, e Deus dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca, e nunca é muita coisa, nunca vos conheci. Dom, instrumento para testificação. Santificação é a transformação do indivíduo através da graça de Deus e do seu Espírito. E Paulo deixa claro isso na carta aos Gálatas, que as obras da carne é toda sorte de impureza, mas o fruto, no singular, do Espírito é o amor, com 9 gomos ou 9 vitaminas. Então, se você está aqui e ainda não fala em línguas, e ainda não profetiza, e ainda não tem um dom carismático como o de cura, ou de operar maravilhas, não se sinta diminuído, não se sinta menosprezado, inferiorizado. O próprio apóstolo Paulo incita que devemos buscar os dons e deles os melhores, ele diz. Mas se ainda não é revestido deste poder, desta virtude que coloca a igreja em ação, não se entristeça. E por que não? Já diziam os mais antigos, no céu terá surpresa. Talvez muitos que profetizam, pregam e operam maravilhas, Deus dirá: não vos conheço. Mas o crente talvez mais escondido, o que quase não é visto, mas mentia e deixou de mentir, se prostituía e deixou de se prostituir, roubava e deixou de roubar, fornicava e deixou de fornicar. Naquele grande dia a recompensa será: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. No entanto, irmãos, o revestimento de poder é crucial. Lembra do que vos disse ontem? Vou tentar explicar um pouco mais e nós adentraremos no texto. Nós não conseguimos perceber Deus a partir do nosso intelecto. A minha cabeça não percebe o divino. Primeiro, eu sou físico, material e finito. Deus é incorpóreo, espírito e eterno. Numa aula de direito, não foi nem de direito, foi de ciência política, falávamos sobre Estado laico na faculdade, e a professora, que de forma confessa se dizia não crer em divindade alguma, cética, não crê nada além do que esse plano físico, dizia da importância da igreja atuante na Câmara dos Deputados e no Senado, mesmo não crendo em Deus. Ela falava sobre o aspecto moral e confessava que a sociedade só não está pior pela representatividade cristã, que ainda dá senso de moral, família e educação dos filhos. Eu achei aquilo maravilhoso. No entanto, ela fez uma piada que não caiu bem. Ela disse: o que eu só acho estranho é um bando de gente crer em uma divindade que afirmam existir e que sustenta todas as coisas, mas que eles nunca a viram. A sala deu risada, porque no Brasil funciona assim: um pedaço de papel escrito diploma te dá sensação de autoridade
de falar o que lhe vem na cabeça, como se você tivesse credibilidade extremada por causa de um curso um curso superior. Na sala de aula só tinha 2 pessoas formadas em teologia, eu e o Bruno, que é pós-graduado em Novo Testamento. Aquilo me incomodou. O Bruno disse que não falaria nada, mas eu não deixei passar. Ela é doutora em ciência política. Eu levantei as mãos e disse: peraí, professor, a senhora disse que não se prova que Deus, não dá para provar que Deus existe. Ela disse: é. Eu disse: primeiro, a senhora está construindo a pergunta de forma equivocada. A expressão provar que Deus existe, ela vem do método científico. E o método científico se dá no primeiro passo a observação. Quando alguém lhe diz, prova que Deus existe, a pergunta é autocontraditória. Por que autocontraditória? Eu pergunto, os irmãos me respondem. Sobre este púlpito aqui, será que existe algum tipo de bactéria aqui em cima? Sim ou não? Sim. Óbvio. Mas os irmãos estão vendo a bactéria? E se pegássemos um microscópio, veríamos ou não? Porque para estudar o objeto analisado, precisamos reduzirmos a propriedade do mesmo. Sem microscópio, com os meus olhos não enxergarei, mas através de um aparelho, sim. Quando estudamos a Deus, eu disse para ela, temos que entender Deus em sua propriedade. Deus é imaterial. Como provar que Deus existe se eu não posso observá-lo e nem pegar um pedaço dele para experimentá-lo? Então a pergunta não é prova, a pergunta é evidencie que Deus existe. Aí eu dou uma enxurrada de evidências para a senhora e nunca mais ela fez uma piada. Ou seja, não se prova, se evidencie. E para Deus ser evidenciado, Ele se permite manifestar-se ao homem. O mundo está em Deus. Não Deus está no mundo. Deus está no mundo para se manifestar. Porque Paulo disse, nele existimos, nele respiramos, nele todas as coisas são. Então tudo está nele. E no mundo ele se manifesta. Ora, se Deus se manifesta, manifesta-se de várias formas. Palavra, observando a natureza, pesquisando a história e através da experiência. A experiência nós chamamos de um ato milagroso. Se a pessoa leu o texto e não creu na testificação escrita da manifestação divina, existe a evidência natural. Se a pessoa olha a natureza e mesmo assim não crê que um ser supremo e inteligente construiu tudo aqui há, e diz que tudo isso aqui é choque de moléculas, Big Bang e etc., vamos para a história. A evidência histórica, como um ramo arqueológico, por exemplo, de escavações, pesquisa e etc., você atesta a pessoa aquilo, os fatos históricos escritos na Bíblia, a pessoa diz, mesmo assim eu não creio. Existe a experiência, e a experiência é a manifestação divina de que de fato há uma operação que sai do natural, manifesta o poder desse ser supremo. É claro que eu não posso forçar o texto sagrado, longe de mim isso. A expressão dunamis utilizada no texto dá a conotação de um poder que colocaria a igreja em dinamismo, poder em ação ou poder real. Só que a expressão dunamis no grego, não nesse texto, mas com o passar do tempo, ela tornou-se um radical. E essa expressão dunamis, ela originou 3 outras palavras no grego. A expressão dínamo sai da expressão dunamis, a expressão dinamismo sai da expressão dunamis, e a expressão dinamite sai da expressão dunamis. Todas estas 3 palavras no grego são originárias, saem de dentro da expressão dunamis que o texto está usando. Dínamo, dinamite e dinamismo. Ora, por mais que o texto não esteja enquadrado com estas 3 expressões, não é difícil entender que quando o Espírito de Deus em virtude reveste a sua igreja para a testificação do Evangelho de Cristo, receberemos do mesmo dínamo, dinamite e dinamismo.
3 poderes para fazermos missões. Diga para no mínimo 2 pessoas. 3 poderes para fazermos missões. Diga para ele. O que é o dínamo, Carlos? O dínamo é um gerador de energia. O dínamo até hoje é usado. Existem outras formas de se gerar energia, mas a mais comum ainda é o dínamo. Um gerador de energia, irmãos, também é utilizado para suprir a falta de energia, entre aspas, natural. Exemplifica aos irmãos. O gerador de energia não é utilizado a todo momento. Por exemplo, quantos lembram da queda de energia ou a quebra da hidrelétrica? Houve um apagão em todo o território brasileiro, se não me engano. E este apagão que houve, eu estava na minha casa, ainda não casado, estudando. Tinha o hábito de estudar em casa sempre. E aí a minha mãe aproveitou que a luz acabou, terminou. Não sabíamos até então o que havia acontecido. Nós tínhamos o hábito de fazer culto em casa. Chamou meu pai, disse que não daria para eu continuar estudando e que nós passássemos aí a noite cantando a Deus. Eu achei a proposta maravilhosa. E ela disse, vai na cozinha, eu preparei um suco que está na geladeira, traga para cá, vamos sentar e vamos louvar a Deus e contar experiências aqui da parte do Senhor. A minha tia subiu, que Deus a tenha, falecida este ano, e eu fui para a cozinha. Amados, nós temos algumas propriedades lá no Rio de Janeiro, e eu conheço de forma claríssima cada uma delas, como cada um dos irmãos. E esta, situada em Nova Iguaçu, ela tem a sala, ela é um sobrado, na parte de cima temos uma sala. Em frente à porta da sala nós temos um banheiro, que é o do meu quarto, até então. Você, na esquerda, tem o meu quarto, o quarto dos meus pais, a cozinha, a lavanderia e aí vai. Eu não só conheço toda a estrutura da minha casa, obviamente, como o posicionamento dos móveis. E eu fui andando sem ser guiado por uma vela. Fui andando na escuridão e mesmo sabendo o posicionamento de cada móvel, acabei topando com o pé da mesa. Naturalmente tropecei, porque a tendência da queda de energia é gerar escuridão. E a escuridão dificulta a caminhada. Você não caminha mais por convicção, você caminhará por tato. Os irmãos sabem que andar é uma queda corrigida pelo cérebro. Quando eu desloco o meu corpo, nada mais é do que uma pré-queda e ela é corrigida pelo passo. Tanto é que você não anda olhando para o chão. É possível caminhar olhando reto para o horizonte. O que você quer dizer com isso? Quando a clareza está, não há uma pouca porcentagem de queda, de tropeço, de esbarrar em algo, de lesões. Mas na escuridão, a dificuldade é explícita. Eu não caminho mais com muita facilidade. O pavor me toma, a incerteza me reveste, não enxergo direito a porta de saída e a tendência é ficar em estado de inércia. Em vez de me deslocar, paro até a volta de energia. É por isso que pessoas que têm comércio e que precisam refrigerar alguns alimentos não confiam na fornecedora de energia no estado maranhense. Quem é que gera energia aqui no estado do Maranhão? Qual o nome? Semar. A Semar gera energia. Mas quem precisa de energia constante não pode confiar na Semar. A energia ela não é estável, ela sofre picos. Neste pico ela pode queimar. E se a energia fornecida pela Semar não é suficiente, a pessoa que não tem um gerador de energia vai sofrer perdas e ficará em escuridão. Mas quem tem um gerador de energia, quando a falta de energia natural provida pela Semar se ausenta, o gerador é acionado. E quando o gerador é acionado, podem muitos ficarem em escuridão.
quem tem o gerador ainda está brilhando para a glória de Deus. Ora, irmãos, fica muito evidente. O apóstolo Paulo disse: uma grande porta me abriu, porém há muitos adversários. Paulo está falando da batalha, do sonho que teve. Atravessa a Macedônia e vem, missões, testificação. E na caminhada da igreja, para testemunharmos acerca de Cristo, não será fácil, pois a nossa energia natural não é estável, sofre picos, uma hora para cima, outra hora para baixo, uma hora para cima, outra hora para baixo, uma hora para cima, outra hora para baixo. E os que não são revestidos deste poder, na primeira adversidade que se apresenta, e houver um blackout de sua energia, estarão impossibilitados de continuarem exercendo a sua função missionária. E não se escandalize, e nem mesmo esquive esta palavra de você. Há quem possa estar pensando: eu não sofro queda de energia. Cuidado, irmãos. O próprio apóstolo Paulo sofreu um blackout. Ele dizia: e foi-me dado um espinho na carne, para que eu não me orgulhasse pelas excelências das revelações que recebia. E o enviado do diabo me esbofeteava. E eu orei a Deus 3 vezes: Senhor, tira o espinho da minha carne, porque a minha energia está indo embora. Tira o espinho da minha carne, porque vai ter blackout. Tira o espinho da minha carne, pois eu não estou suportando. Veio uma voz em resposta a Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O apóstolo Paulo levanta então e diz: aí eu entendi que quando eu penso que sou forte, sou dependente da minha energia natural. Um dia ela está para cima, outro dia ela está para baixo. Um dia eu estou com tudo, outro dia eu estou com nada. Um dia eu estou com força, outro dia eu estou fraco. E se eu depender de fazer a obra de Deus, pautado no meu esforço, a obra de Deus não terá avanço. Mas quando eu penso que sou fraco, quando as lutas me sobrevêm, quando a falta de recurso, quando a fome se apresenta, quando a escassez me envolve, o gerador de energia é gerado. Alguém está entendendo o que eu estou pregando esta manhã, sim ou não? Ora, senhores, sem o revestimento do Espírito de Deus, a obra de Deus não avançaria, pois nós estaríamos esta manhã embaraçados com as coisas desta vida. E quem milita não pode estar embaraçado com as coisas desta vida. É por isso que quem é revestido de poder é um ponto de interrogação ambulante pelas ruas da cidade, do estado maranhense e da cidade de Timon. Por que um ponto de interrogação? Porque o homem que não é revestido olhará para esta igreja missionária e não entenderá como é possível você conseguir levantar-se da cama debaixo de tanta pancada da vida. É problema financeiro, problemas na saúde, problemas familiares, filhos na rebeldia, outros que não querem saber da igreja. E mesmo debaixo de tanta pancada, você não cedeu, não baixou a guarda. Antes, na manhã deste dia, revestido pelo gerador de energia, quem está ouvindo esta palavra, levante a sua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão, sustenta a sua mão, pois a partir desta manhã, e não passará desta manhã, queira Deus, nem o tártaro, nem os demônios, nem a frieza, nem as pancadas, as enfermidades serão capazes de parar a caminhada de uma igreja missionária. O Espírito de Deus nos colocará de pé. Só os revestidos, por favor, abre a tua boca e glorifica. Não é na nossa força, mas é na graça do Espírito.
Segura na mão deste crente, por favor.